Saudações a todos vocês que estão procurando a luz da sabedoria nas histórias cheias de lições da Bíblia. Hoje, convido você a embarcar em uma jornada para explorar os cantos escondidos da história através da narrativa de uma mulher que muitas vezes é rotulada de má, mas esse título é realmente justo. Eu sou Atalia, filha do rei Acabe e da rainha Jezabel, duas figuras poderosas, mas também controversas na história de Israel e Judá. As pessoas se lembram de meus pais com palavras duras e meu nome não é melhor, mulher perversa. Mas hoje estou diante de vocês não para justificar, mas para contar minha história. Uma história através dos meus próprios olhos, não através de mensagens orais maliciosas daqueles que me odeiam. Tente parar por um momento. Você já pensou que uma pessoa não nasce para ser má? Cada decisão que tomo, cada ação que tomo, está enraizada no que me foi ensinado, no que vi e experimentei. Não sou apenas uma rainha, mas também uma mãe, um filho e, acima de tudo, um ser humano que vive em meio a intrigas e conflitos religiosos e políticos. O que aprendi com Jezabel? Uma mulher forte que foi retratada pela história como preconceituosa. E como usei meu poder para me agarrar ao trono, mesmo à custa de sangue e lágrimas. Aqueles de vocês que estão me ouvindo hoje podem ter me conhecido como um vilão na Bíblia. Mas eu sou realmente apenas um pecador? Ou também sou um testemunho de uma verdade maior? Que não importa quão poderoso seja o poder, se não for combinado com a fé em Deus, acabará levando à sua queda. Deixe-me voltar no tempo para os dias no palácio, onde testemunhei a ascensão e queda das dinastias. No vídeo de hoje, vamos descobrir por que tomo decisões controversas, o que levou à minha eventual queda. E o mais importante, como minha história contém lições valiosas sobre fé, poder e a expiação que você pode aplicar em sua própria vida. Você não apenas ouvirá uma história, mas será conduzido em uma jornada para contemplar a natureza humana, as consequências de colocar a ambição acima de tudo e da misericórdia milagrosa de Deus para aqueles que se arrependerão. Não perca! Vamos explorar um dos personagens mais controversos da Bíblia através de uma perspectiva completamente nova, minha própria história, Atalia. Ouça, não apenas para ouvir, mas para entender. Minha mãe, Jezabel, uma fenícia ditatorial e ambiciosa, foi o modelo para todas as minhas decisões. Com ela, aprendi que a força não vem da bondade, mas da vontade inflexível e da capacidade de controlar os outros. Ela não é apenas uma mãe, mas também um símbolo de poder, controlando todos ao seu redor como peças de xadrez em suas mãos. Enquanto crescia, vi claramente como ela manipulava a corte israelense, tornando meu pai, o rei Acabe, um guerreiro forte no campo de batalha, fraco e dependente dela. Sua resiliência parecia inabalável. Mas foi ela quem arrastou toda a nossa família para a escuridão da qual eles não podiam escapar. Meu pai era um homem cheio de contradições. No campo de batalha, ele era a personificação da coragem, levando o exército israelense à vitória sobre o inimigo. Mas no palácio, diante de minha mãe, ele se tornou diferente, fraco e hesitante. Ele não pôde resistir à pressão de Jezabel, que trouxe a adoração de Baal para a terra de Israel, quebrando o pacto com Deus. Olhando para meu pai, entendo que uma pessoa pode ser forte em um aspecto, mas ainda assim falhar quando não mantém a justiça em seu coração. Ele não teve forças para se levantar contra seu erro, e isso fez com que o reino caísse no julgamento de Deus. Eu era uma criança que cresceu à sombra desse poder. Com minha mãe, aprendi a usar a sabedoria para alcançar o que queria. De meu pai, percebi que o poder sem orientação moral levaria à queda. Minha família é um símbolo vivo disso. Temos de tudo, desde o trono até o exército, até muita riqueza. Mas em nossos corações nos falta a coisa mais importante, que é o temor de Deus.
Morando no palácio, testemunhei conspirações, lutas pelo poder e profecias aterrorizantes dos profetas de Deus. A profecia de Elias de que nossa semente seria destruída sempre assombrou minha mente. Mas, em vez de arrependimento, minha mãe me ensinou que a profecia são apenas palavras e que o verdadeiro poder é a única coisa que vale a pena lutar. Eu acreditei nela, segui seu caminho e, a partir de então, minha vida afundou ainda mais na escuridão. Aprendi com ela que o poder não é algo que vem naturalmente, mas que deve ser aproveitado e mantido. Mas o preço desse poder é a perda da alma. Quando olho para trás, vejo que minha mãe me passou um legado que não é uma glória, mas um fardo. Ela me ensinou a conquistar, mas não me ensinou a manter a paz em meu coração. Ela me ensinou a dominar, mas não me ensinou a amar. E, eventualmente, esse legado se tornou uma maldição, não apenas para mim, mas para nossa linhagem. A história da minha família não é apenas uma lição de história, mas também um aviso. Quando colocamos o poder e a ambição acima de Deus, não apenas nos perdemos, mas também arrastamos aqueles ao nosso redor para a destruição. Minha mãe vivia com a crença de que podia controlar tudo, mas não conseguia controlar as consequências de seus pecados. Meu pai achava que poderia viver em dois lados, enquanto adorava a Deus e se entregava a desejos errados. Mas no final, ele enfrentou o julgamento. Os descendentes de Acabe são um testemunho do que Deus disse. Ele é santo e justo e não perdoa pecados. Quando Elias estava diante de meu pai e minha mãe, ele falou não apenas com eles, mas também com o povo de Israel, que havia virado as costas para a aliança de Deus, para buscar o Deus Baal. Suas palavras eram como uma luz na escuridão das mentiras e ambições, mas minha família optou por ignorar essa luz. Escolhemos a escuridão e as consequências foram terríveis. Mas no meio de tudo isso, ainda vejo um vislumbre de esperança na minha história. Quando olho para trás, percebo que Deus, embora justo, ainda é misericordioso. Ele não quer que ninguém pereça, mas quer que as pessoas se arrependam e retornem a Ele. A história de meu pai, o rei Acabe, é uma prova disso. Embora tivesse cometido muitos pecados, quando se humilhou diante de Deus, ele ouviu e fez uma pausa em seu julgamento. Isso me lembra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus, nem mesmo aqueles que estão nas trevas mais profundas. A linhagem e a herança da minha família não são algo que eu possa mudar, mas nossa história pode se tornar uma lição para aqueles que querem evitar seguir o caminho da destruição. Se há uma coisa que aprendi com a escuridão de Acabe, é que o poder e a ambição nunca podem substituir a presença de Deus em nossas vidas. Somente quando o colocamos em primeiro lugar, podemos viver uma vida verdadeiramente significativa. Então, a lição que quero compartilhar com você, que está ouvindo essa história, é ter cuidado com o que você busca. O mundo pode prometer muitas coisas, poder, fama e riqueza. Mas nada disso pode trazer verdadeira satisfação. Só Deus pode fazer isso. E se você sentir que está perdido, lembre-se de que Ele está sempre pronto para recebê-lo, como fez com meu pai quando se humilhou e clamou a Ele. Não espere até que seja tarde demais para procurar luz. Que a história de Acabe seja um lembrete de que as trevas nunca podem triunfar sobre a luz de Deus. O casamento político com o rei Jorão de Judá não foi apenas uma responsabilidade, mas também a maior oportunidade da minha vida. Como filha de Acabe e Jezabel, fui ensinada que o poder nunca vem por acaso. Deve ser agarrado, construído e protegido a todo custo. Entrei neste casamento não apenas como uma rainha, mas também como alguém que carregava uma fé firme em Baal, uma fé que eu acreditava que mudaria Judá para sempre. Desde o primeiro dia em que pisei no palácio, percebi que esta era uma terra promissora. O povo de Judá, embora leal a seu Deus, era suscetível ao poder e ao encanto. Eu vi neles uma fraqueza que eu poderia explorar.
O rei Jorão, meu marido, não foi exceção. Ele era um homem ambicioso, mas carecia de força de vontade. Isso o torna a ferramenta perfeita em minhas mãos. Eu não precisava gritar para dar ordens. Eu controlava Joram com sussurros. No início, minhas sugestões foram gentis, como o conselho de uma esposa que se preocupa com o marido. Eu habilmente plantei em sua mente a ideia de que a tradição religiosa de Judas era muito dura e desatualizada. Eu contei a ele sobre o deus Baal, sobre como Baal trouxe prosperidade a Israel. Ele ouviu e começou a ponderar. Então, gradualmente seguiu o exemplo. Eu entendo que para controlar um rei é preciso mais do que charme ou lealdade. É persuasão e pressão constantes. Incentivei Jorão a remover os conselheiros leais de Deus e substituí-los por aqueles que eram suscetíveis à influência do meu poder. Quando ele hesitou, eu o pressionei, lembrando-o do futuro do reino e dos direitos da família real. Eu o forcei a tomar decisões que ele nunca havia pensado antes. Como resultado, ele confiava cada vez mais em mim para orientar suas políticas. Eu não queria apenas dominar a quadra, queria mudar o coração de Judas. Adorar Baal não é apenas minha fé, mas também o legado da minha família. Como rainha, comecei a implantar minha influência no palácio, desde a etiqueta real até as políticas públicas. Persuadi Jorão a permitir a construção de templos a Baal na cidade de Judá. Inicialmente, isso foi veementemente contestado pelos anciãos e sacerdotes, mas eu não vacilei. Eu uso intrigas políticas, divido-as internamente e reduzo a oposição, prometendo reconciliação. Quando os templos de Baal foram erguidos, aproveitei todas as oportunidades para realizar grandes cerimônias que despertaram a atenção e a curiosidade do povo. Os judeus começaram a participar desses rituais, primeiro por curiosidade, depois porque eram atraídos pelo luxo e pela promessa de prosperidade. Eles ouviram sobre os milagres de Baal através dos relatos dos sacerdotes que eu havia selecionado e treinado. Gradualmente, a adoração a Deus desapareceu da mente de muitos. Mas o poder nunca vem sem um preço. Não só enfrentei oposição daqueles que eram leais a Deus, mas também tive que lidar com a crescente instabilidade dentro da família real. Muitas vezes, Joram estava dividido entre a lealdade à minha tradição patriarcal e minha influência. Ele começou a mostrar insegurança e hesitação. Mas eu não deixo que isso me impeça. Quando Jorão estava fraco, eu me tornei aquele que tomava decisões em seu lugar. Ordenei a execução daqueles que ousaram se opor, não importa quem fossem, e fortaleci minha influência, colocando comparsas em posições de poder. Cada decisão é um movimento de xadrez. Cada ação tem um único propósito: expandir a influência de Baal e manter minha posição. No entanto, não posso negar que uma parte de mim também está dilacerada. As profecias de Deus ainda ecoam no tribunal. Os sacerdotes que eram fiéis a ele ainda sussurravam orações, e um vago medo sempre se apegava a mim. Mas em vez de recuar, tornei-me ainda mais assertivo. Acredito que o Deus Baal me protegerá, que meu sucesso é uma prova da correção da fé que carrego. Minha jornada para ser rainha de Judá não é apenas a história de uma mulher tentando moldar seu destino, mas também uma batalha entre duas religiões, dois poderes. Eu sabia que o que eu fazia não afetava apenas minha vida, mas também determinava o futuro de Judas. Eu não poderia ter previsto o que iria acontecer, mas estava determinado a seguir em frente. Apesar de toda a oposição, todos os medos e instabilidade, continuei no caminho que havia escolhido, confiando que meu poder e fé me levariam ao pico final. E, se necessário, vou trocar tudo para chegar lá. Quando meu filho, Acalásia, subiu ao trono quando tinha 22 anos, eu coloquei todas as minhas esperanças nisso. Acredito que, por meio dela, minha linhagem será garantida e o domínio de minha família sobre Judá durará.
Axaxá foi fortemente influenciado por mim. Por minha instigação, Acasias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo o caminho da casa de Acabe. Mas a vida não é como o esperado. Axaxia, meu único filho, foi novamente atraído para as maquinações políticas do outro reino. Não era sábio o suficiente, não era forte o suficiente, e acabou sendo morto após apenas um curto período de governo. A morte de Acaezia foi um golpe poderoso que me derrubou de dor. Mas não sou fraco, não sou alguém que sucumbe facilmente. Quando confrontada com a dor de perder meu filho, decidi não deixar o destino me controlar. Se o poder fosse a única maneira de sobreviver, eu o aceitaria a qualquer custo. Eu me declarei a rainha de Judá, o que nenhuma mulher na história jamais ousou fazer. Mas, para consolidar o trono, tive que eliminar todos os inimigos, incluindo meus familiares. Aqueles que criticaram minhas ações não entenderam. Para mim, o poder não é apenas um objetivo, é sobrevivência. Como posso deixar que outros, incluindo meu próprio sangue, me derrubem? Eu não tive escolha, a não ser agir. Se alguém se atreve a desafiar o trono, deve ser destruído. Esta é a razão da vida dos membros da família real. Não há espaço para fraquezas. Mas o poder, como logo percebi, é uma faca de dois gumes. Para manter o trono, tive que lutar sem parar. Ordenei a morte de todos os príncipes da linhagem de Davi, incluindo as crianças no berço. Essa ação não é apenas cruel, mas necessária. Se eu não o fizesse, eles cresceriam e voltariam para me destruir. É a lei da sobrevivência. Acredito que não fiz nada de errado. Estou apenas fazendo o que é necessário para proteger o poder que Deus me deu. Mas quando olho para trás, o trono não é um lugar de paz. As paredes de pedra fria do palácio apenas acentuaram minha solidão. Em algum lugar do meu coração, senti um vazio invadindo lentamente. Eliminei todos que poderiam ser uma ameaça, mas em troca de um silêncio assustador. Ninguém se atreve a falar comigo como ser humano. Ninguém se atreve a me encarar sem tremer. Lembro-me dos dias em que era mãe, segurando meu filho nos braços e sonhando com um bom futuro para ele. Agora, todos esses sonhos são apenas cinzas. O poder me levou ao topo, mas o preço que pago é tudo o que amo. Estou errado? Mas assim que esse pensamento passou pela minha mente, eu rapidamente o extingui. Não posso me permitir me arrepender. O arrependimento é um sinal de fraqueza, e eu não posso ser fraco. Mas o poder nunca é para sempre. Rumores começaram a circular. Disse que um príncipe da linhagem davídica escapou de minhas mãos e está escondido em algum lugar. Ouvi falar de uma criança chamada Joás, que foi criada no templo pelo sacerdote Joiada. Esse boato me fez ferver. Como uma criança pode ser uma ameaça para mim? Mas sei melhor do que ninguém que os menores perigos às vezes são os mais perigosos. Enquanto procurava destruir essa ameaça, uma parte de mim começou a sentir que meu tempo estava se esgotando. Meus sonhos se tornaram assustadores. Vi a escuridão envolver meu trono, rostos sem olhos olhando para mim em julgamento. Tentei descartar as imagens, mas elas continuavam voltando, como se fossem um aviso de algum lugar distante. A verdadeira escuridão nunca pareceu deixar o palácio quando eu estava determinado a assumir o trono. Eu, Atalha, fiz de tudo para defender meu poder. Acredito que com cada inimigo destruído, cada sangue real cortado, meu trono será mais forte. Mas eu estava errado. Nos cantos escuros do palácio, onde eu não esperava, a conspiração havia crescido silenciosamente, não de um inimigo estranho, mas da própria família. Jeoseba, a irmã de meu marido Jeorão, não era com quem eu me importava. Ela estava sempre quieta, discreta, como uma sombra fraca entre pessoas poderosas. Mas eu a levei de ânimo leve. Na noite caótica em que saí para destruir toda a linhagem do rei Davi, Jeoseba de alguma forma salvou uma criança.
Uma criança que eu não conhecia seria um desafiante ao meu trono. Ouvi dizer que ela havia levado o bebê para a casa do sacerdote Joiada, um lugar em que eu nunca havia pensado. A casa do sacerdote, um lugar santo, parecia não ter nada a ver com o poder mundano. Acabou sendo o esconderijo do herdeiro do trono, do qual eu queria me livrar. Meu coração ferve quando penso nisso. Como ela ousa me trair? Como ela ousa esconder a existência de uma criança que eu decidi excluir? O tempo passou, mas em meu coração não havia um dia tranquilo. Eu podia sentir, embora não soubesse, que a escuridão da conspiração estava à espreita. Muitas vezes tenho sonhos estranhos em que uma criança com uma espada está na minha frente, seus olhos queimando com fogo furioso. A criança me chamou pelo nome, como se eu não fosse mais uma rainha, mas apenas uma usurpada desprezível. Fiz tudo o que pude para consolidar o poder. Construí mais templos para Baal, pedindo o apoio dos adoradores gentios. Ordenei a execução de qualquer um que expressasse oposição ou ousasse mencionar a linhagem do rei Davi. Mas não importa o que eu faça, ainda sinto que o trono aos meus pés é irregular, fácil de desmoronar. O que mais me deixou irado foi a coragem de Jeová. Uma mulher fraca como ela poderia ter coragem de me enfrentar? Ela não apenas escondeu a criança, mas também trabalhou com o marido, Joiada, para criá-lo e ensiná-lo. Ela sabia muito bem que se eu descobrisse, ela teria que pagar com a própria vida. Eu me perguntava, o que a fazia desafiar tudo para proteger a Jeová? Ela acreditava que a linhagem do rei Davi era realmente a linhagem escolhida por Deus? Ela acreditava que a vontade de Deus superaria todos os esquemas humanos? Esses pensamentos causaram arrepios na espinha. Se o Senhor está realmente do lado de Jeová, então meu poder é como uma folha antes da tempestade. 6 anos se passaram. Por 6 longos anos vivi ansioso, embora ainda usasse a majestade de uma rainha por fora. Mas essa falsa paz terminou em um dia fatídico. Chegou aos nossos ouvidos a notícia de que, no templo, uma criança havia sido ungida como rei. A multidão aplaudiu, os sacerdotes tocaram trombetas e o povo gritou, que o rei viva para sempre. Eu estava petrificado. Como isso pôde acontecer? Como a criança que tentei destruir apareceu e foi coroada rei? Rapidamente ordenei que as tropas fossem enviadas ao templo. Mas quando entrei, no meio da multidão vi a criança, Jeová. A criança que eu havia tentado esquecer, agora parada ali, com uma coroa na cabeça. Seus olhos encontraram os meus, não os olhos de uma criança, mas os olhos de um homem que carrega uma missão de Deus. Eu gritei, acusando-os de traição, mas ninguém ouviu. A multidão só aplaudiu ainda mais. Do meu trono, olhei para os rostos zangados abaixo. Os olhos que antes me temiam, agora estavam queimando de ódio. Tire-a e mate-a! A voz do sacerdote Joiada soou forte, clara e decisiva. Toda a multidão gritou em resposta. Eles não me mataram no templo, mas me arrastaram para fora e me executaram. O trono que eu derramei tanto sangue para segurar no final não me pertencia. Quando fui arrancado do trono pelos soldados, não gritei, não lutei. Eu mantive minhas costas retas, andando com o orgulho de uma rainha. Olhei para a multidão, procurando rostos familiares. Onde estão as pessoas que uma vez juraram lealdade a mim? Onde estão as pessoas a quem eu dei poder e status? Alguns olharam para mim com vergonha, alguns se afastaram. Mas foi no meio da multidão que reconheci um rosto familiar, meu amigo mais próximo, meu aliado mais leal. Ele foi agora o primeiro a gritar para que eu fosse morto. Senti como se a lâmina estivesse indo direto para o meu coração, mais dolorosa do que qualquer punição que eles pudessem impor. Arrastado para fora, ouvi as maldições, as risadas da multidão. Mas em minha mente, as memórias do passado voltam. Lembro-me do dia em que entrei neste palácio pela primeira vez, com grande ambição e a crença de que poderia mudar tudo.
Tentei usar meu poder para controlar tudo, para preservar o trono para mim e para meus descendentes. Mas nesse controle, eu tinha esquecido que o poder não era algo que poderia ser forçado. Tentei controlar as pessoas com medo, mas no final foi esse medo que voltou para me assombrar. De pé no meio do pátio, olhei para o templo onde Jeová estava sendo ungido como rei. O som da multidão aplaudiu alto. Eu sabia que meu momento havia acabado, mas não pude deixar de me perguntar: será que Jeová está realmente trazendo algo melhor para este reino? Meu ideal, por mais falso que seja, significa alguma coisa? Ou ele também cairá no vórtice do poder e fará as mesmas coisas que eu para proteger seu trono? Quando eles estavam se preparando para executar a sentença, eu não pedi perdão. Eu não quero que eles vejam minha fraqueza. Mas naquele momento, um pensamento passou pela minha mente. Se eu tivesse a oportunidade de fazer de novo, faria diferente? Eu colocaria mais confiança em Deus do que em minha própria força? Minhas antigas orações, as vezes em que busquei sua orientação, agora parecem uma lembrança distante. Eu tinha virado as costas para ele e agora, ao olhar para esse final, percebo que tudo o que tentei proteger é realmente nada. Quando meu olhar encontrou a última luz, antes que a noite estivesse eternamente coberta, senti um estranho alívio. Isso é libertação? Ou é este o castigo que eu mereço? Naquele momento, eu não tinha certeza. Mas eu entendi uma coisa: minha morte não foi o verdadeiro fim. Minha vida se tornará um lembrete para aqueles que pisarem no trono no futuro. Esse poder nunca é eterno, e essa traição é inevitável neste mundo. Em meio às vaias da multidão, fechei os olhos, deixando o destino decidir. Mas no fundo, ainda tenho alguma esperança. Espero que um dia os governantes depois de mim aprendam com meus erros. E que, embora eu tenha falhado, Deus ainda pode usar minha história para lembrar às pessoas que somente Ele é o verdadeiro Rei e que somente Ele pode trazer paz e justiça a este reino. Como rainha, sei há muito tempo que o poder sempre vem com riscos. Não tenho medo de espadas ou correntes, mas o que me dói é o fracasso do ideal que passei a vida construindo. Eu costumava pensar que a resistência e o controle protegeriam este reino do caos. Mas agora, eu me pergunto se cometi um erro. O que eu acreditava, o que eu tentava proteger, acabou se tornando um motivo para as pessoas me odiarem e me traírem. No último momento, quando a escuridão realmente envolve, de repente entendi que todas as minhas tramas, todas as minhas tentativas de resistir à vontade de Deus foram em vão. Tentei ofuscar a linhagem do rei Davi, mas o próprio Deus os protegeu. Joseba, com coragem e fé, tornou-se um instrumento em suas mãos para realizar o grande plano. Minha história não é apenas uma história de ambição e colapso. É também uma história do poder de Deus, que pode fazer a sua vontade, mesmo que as pessoas tentem resistir. Enquanto eu confiava no poder e na intriga, Jeová confiava na fé e na obediência. Olhando para trás agora, entendo que meu trono nunca foi realmente meu. Esse trono pertencia à linhagem do rei Davi, a linhagem que Deus havia prometido que duraria para sempre. E embora eu tentasse diminuir sua luz, ela ainda estava mais brilhante, mais forte do que nunca. A conspiração nas sombras, mesmo tecida pelos mais poderosos, não pode encobrir o plano de Deus. Jeoseba e o menino Jeoiaca são prova disso. Sua coragem, fé e lealdade triunfaram sobre minha ambição e intriga. Para aqueles que vivem nas trevas, suas histórias são um lembrete de que a luz de Deus está sempre brilhando e nada pode impedir sua vontade. Minha história não é sobre ganhar ou perder, é sobre ambição. Alcancei o pico de poder, mas também aprendi que esse poder não pode preencher o vazio da alma. Quando estou diante do julgamento de Deus, sei que ninguém pode escapar de seu olhar, nem mesmo o mais poderoso.
Aqueles que estão lendo minha história, ouçam. O poder pode ser atraente, mas também pode ser um caminho para a destruição. Não deixe a ambição cegá-lo e nunca se esqueça de que somente Deus é quem realmente detém o poder sobre todos os seres. Algumas pessoas me chamam de mulher perversa. Eles me retrataram como um enganador, um mentiroso e uma sede de poder a ponto de esquecer a moralidade ou o temor de Deus. Mas eu me considero uma mulher corajosa que lutou para manter o poder em um mundo dominado por homens. Minha ambição é muito grande ou o mundo nunca tolerou uma mulher forte como eu? Meu pecado, se eu realmente tiver que nomeá-lo, é provavelmente a ambição. Desde os primeiros dias de entrada no palácio, vi uma oportunidade. Uma oportunidade de realizar seus sonhos, de estar no topo do poder que ninguém pode tocar. Eu não sou apenas a esposa de um rei, eu quero ser aquele que decide o destino de todo o reino. Mas a ambição sempre vem com um preço, e eu paguei esse preço com fama eterna. Não nego que cometi um erro. Meu crime não está apenas em esquemas sinistros, mas também em ignorar as advertências dos profetas. Cobri meus ouvidos para o lembrete de que Deus está no controle de todo o poder, que toda a glória humana será destruída em sua presença. Aos meus olhos, as palavras dos profetas eram apenas sussurros fracos, incapazes de abalar minha determinação. Escolhi me opor ao poder de Deus, e esse foi o maior erro da minha vida. Mas quem se atreve a dizer que nunca sonhou com o poder como eu? Talvez nenhum de vocês já tenha se sentado em um trono, mas em seu coração, todos vocês não anseiam por algo além do seu alcance? Algumas pessoas sonham com riqueza, outras querem ter o poder de fazer coisas pelos outros. A ambição, se não for contida pelo temor de Deus, é um fogo que consome a alma. Olhe para trás e veja as consequências que sofri. Eu tinha perdido tudo, meu poder, minha família e até minha honra. Meu nome não é apenas registrado como uma mulher poderosa, mas também como um símbolo do mal e da ambição insaciável. Mas a coisa mais dolorosa não é o julgamento do homem, mas o próprio julgamento de Deus. Percebi que o poder não me salvou. Coloquei toda a minha fé em coisas temporárias e no final elas desmoronaram como pó antes da eternidade de Deus. Minha história não é apenas sobre o fracasso de uma rainha. É uma lição para qualquer um que se atreva a desafiar a história e resistir às leis de Deus. O poder, se não for usado em obediência à vontade de Deus, torna-se uma lança contra o próprio portador. O pecado, por mais bem escondido que seja, acabará por vir à luz. E a fama, por mais brilhante que seja, não pode resistir ao justo julgamento do Criador. Mas uma coisa eu quero te dizer, isso não é um susto para você ter medo do poder ou da ambição. Em vez disso, lembre-se de que o poder deve ser dado àqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Um coração humilde e temente a Deus é o que nos afasta das tentações do orgulho e da ganância. Para mim, o mais lamentável não é a perda do trono ou da fama, mas a oportunidade perdida de se arrepender. Embora eu tivesse sido avisado muitas vezes, meu orgulho me fez recusar a me humilhar diante de Deus. Se eu pudesse fazer isso de novo, passaria o resto dos meus dias me arrependendo e buscando perdão. Mas a vida humana é apenas uma vez, e eu a desperdicei nas ilusões de poder. Então, qual caminho você escolherá? Olhe para mim como um espelho que reflete as consequências do poder sem Deus, mas também como um chamado para que nunca seja tarde demais para retornar a Ele. Não deixe que suas ambições se tornem um grilhão que prende sua alma. Deixe Deus guiá-lo em todas as coisas e lembre-se de que o maior poder é o poder de amá-lo, perdoá-lo e obedecê-lo. Lembre-se de que ninguém está muito longe de Deus para ser salvo, a menos que eles próprios rejeitem seu convite. O que você faria quando confrontado com essa escolha? Suas escolhas hoje determinarão seu destino na eternidade.
Quando comparamos a vida da rainha Atali com outras personagens femininas bíblicas, como Esther e Débora, vemos uma grande diferença na maneira como elas usaram seu poder, tanto em direções positivas quanto negativas. Rainha Esther, poder para fins de salvação. Esther é um símbolo de coragem e devoção a Deus. Embora ela fosse originalmente apenas uma jovem escolhida para ser rainha, ela não abusou de seu poder para ganho pessoal. Em vez disso, quando seu povo enfrentou a destruição, Esther corajosamente compareceu perante o rei sem ser convocada. Ação perigosa naquele momento. Ela usou sua posição e influência para intervir, salvando a vida dos israelitas da trama de Amã. Suas ações vieram da fé, lealdade e disposição para fazer sacrifícios. Diferença. Esther usou seu poder para proteger o povo de Deus e realizar sua vontade, ao contrário de Atali, que estava disposta a destruir toda a linhagem de Davi para manter o trono. Débora, poder para liderar e servir. Débora, juíza e profetisa, usou seu poder para liderar Israel em tempos difíceis. Ao contrário de Atalia, ela não procurou consolidar seu próprio poder, mas o usou para levar o povo de Deus de volta a Jeová e lutar contra a opressão estrangeira. Sua liderança é baseada na comunidade, buscando paz e justiça. Diferença. Débora era o epítome de uma líder humilde que servia aos interesses do povo. Pelo contrário, Atáglias usou seu poder para impor religião estrangeira e defender o trono com sangue e intriga. Essas histórias nos lembram que o poder só agrega valor quando usado para o propósito certo. Atali, com seu orgulho e ambição, contrastava fortemente com Esther e Débora, que viam o poder como um instrumento para a realização da vontade de Deus. Tenha cuidado diante da ambição. Ataalios, embora forte e inteligente, deixa a ambição do poder controlar todas as suas decisões. Isso levou à destruição da linhagem de Davi e, finalmente, à sua própria queda. Na vida moderna, precisamos lembrar que a ambição, se não for controlada pela moralidade e pela fé, levará a sérias consequências. A ambição nem sempre é ruim, mas precisa ser direcionado para servir ao bem comum e à vontade de Deus, e não apenas para nos satisfazermos. Lembre-se, o poder não é tudo. Atáglias aprendeu que o poder, por maior que seja, não pode trazer paz de espírito. Este é um lembrete de que colocar o poder acima da fé e dos valores humanos levará à solidão e ao fracasso. Deus é o controlador supremo. Ataglias tentou manter o poder a todo custo, mas no final, o poder de Deus triunfou. Na vida, quando confrontados com dificuldades ou ambições, precisamos confiar em seu controle em vez de lutar por nós mesmos. Um líder precisa entender que o poder não é um meio de controlar, mas uma ferramenta para servir aos outros. Como na política ou nos negócios, os líderes devem colocar os interesses da comunidade acima das ambições pessoais. A história também lembra os pais de incutir valores morais em seus filhos. Jezabel, a mãe de Atalia, ensinou-a a usar o poder, mas não lhe ensinou bondade e temor a Deus, levando-a à tragédia. Na vida, todos se deparam com a decisão entre perseguir ambições pessoais ou viver moralmente. A lição de Atalia nos ajuda a entender que, por mais difícil que possa parecer o caminho da fé, ele levará a uma paz duradoura. Cada pessoa precisa se perguntar com frequência: meu objetivo está alinhado com a vontade de Deus? O que estou buscando está prejudicando os outros? Como Atáglias percebeu tardiamente, a humildade e o arrependimento podem mudar o destino. Este é um convite para as pessoas retornarem a Deus em qualquer circunstância. Lembre-se, nunca é tarde demais para retornar à sua luz.